Amém, glória a Deus. Estamos de volta nessa programação abençoada e você, telespectador, que esteve assistindo e acompanhando toda a explanação que foi dada aqui pelos mensageiros de Cristo. Como sempre nós falamos aqui, que Cristo, ele emite a carta, nós somos os emissários e você, como sempre, o destinatário. Eu tenho certeza absoluta que hoje você teve uma compreensão clara a respeito da temática que foi trabalhada nesse lugar. Salvação pela graça, mediante a fé ou pelas obras? O texto base foi justamente o texto de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o versículo 8, ao versículo 10. Eu vou fazer questão de reler novamente para nós concluirmos esse momento. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós ou de vocês, mas é dom de Deus, ou seja, é dado por Deus, é presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque nunca vai ser o homem, nunca vai ser mérito do homem. Pois somos, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele e fomos criados por meio de Cristo Jesus. E aí é onde entra a questão das boas obras. Ele nos criou para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. O que entendemos diante de tudo que foi apresentado é que a salvação, ela é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque de nós mesmos jamais nós teríamos condições alguma de alcançar o nível da justiça de Deus. Por mais que fizéssemos alguma coisa, por mais que nós viéssemos fazer todo o esforço para fazer obras, boas obras, jamais essas obras iriam alcançar o nível exigido da justiça de Deus. Mas é nesse momento que nós entendemos o amor tão grande do nosso maravilhoso Deus. Deus, sabendo que nós, como seres humanos, jamais conseguiria alcançar o nível dessa justiça, o que é que Deus faz? Deus, com seu muito amor, com que amou a humanidade, Deus providenciou o meio de salvação para a sua humanidade. E é quando Deus prepara e providencia o Cordeiro perfeito. E quem é esse Cordeiro perfeito? Aquele que iria fazer o sacrifício perfeito, para que esse sacrifício perfeito alcançasse o nível da justiça. E quem seria esse Cordeiro perfeito? Jesus Cristo. Por isso que a salvação nunca vai ser mérito do homem. A salvação sempre vai ser mérito de Deus. E aí nós entendemos porque dele, por meio dele e para ele, sempre foi e sempre serão todas as coisas. Porque sempre vai ser mérito de Deus em relação à salvação. Agora, depois de salvos, alcançados por Deus, depois de receber esse presente da salvação, essa provisão de Deus para as nossas vidas por meio de Cristo Jesus, e agora que temos a oportunidade de se achegarmos a Deus por meio de Cristo Jesus, o que tem que ser evidenciado na vida desse cristão, desse salvo? As boas obras. Porque as boas obras foi como foi dito aqui pelos mensageiros. As boas obras, elas têm que ser evidenciadas. Porque é uma forma de você entender, reconhecer, agradecer que você agora é salvo. Outrora você vivia, como velha criatura, mas agora que você vive agora como uma nova pessoa em Cristo Jesus, as boas obras, elas precisam estar presentes na sua vida. E como foi dado um exemplo muito interessante a respeito do pássaro. Ele precisa das duas asas para voar. Essa é a realidade. Só com a asa das obras não tem como, não funciona. Mas é preciso que as asas das obras, mas as asas também da fé em Cristo, da salvação em Cristo, precisam estar juntos. Para que você possa verdadeiramente estar dentro de uma complexidade proporcionada
e dada por Deus. Então, quero finalizar fazendo ainda a pergunta: salvação pela graça, mediante a fé ou pelas obras? Eu tenho certeza absoluta que você, telespectador, que acompanhou desde o início essa programação, você entendeu que a salvação, ela é pela graça, mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque foi o Cordeiro providenciado pelo próprio Deus para que você recebesse a oportunidade de ser salvo. Mas agora, como salvo que você é, em nome de Jesus Cristo, você agora precisa andar em boas obras. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós viéssemos andar em boas obras. Assim como o texto aqui deixa bem claro para nós, quando chega no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que nós andássemos nelas. E eu tenho certeza que você entendeu isso. As obras não é para você ser salvo, porque não vai jamais te dar nenhuma oportunidade de ser salvo as obras. Mas as obras é como salvo que você é. Você agora precisa andar em boas obras. Então, salvação pela graça, mediante a fé, ou pelas obras? Finalizo dizendo, sim, pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, providenciado pelo próprio Deus, para te presentear a oportunidade da salvação. E agora, depois de salvo, as boas obras, elas precisam estar sendo evidenciadas na minha vida e na sua vida. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que você entendeu e compreendeu toda a explanação que foi feita durante todo o período da nossa conversa. E que nessa noite, a dúvida que havia na sua mente foi esclarecida. A salvação é pela graça, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus, mas como salvo, eu preciso andar em boas obras. Então, que Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira, se o Criador assim nos permitir, e que esta palavra, e que esse estudo, e que tudo que foi falado nesta noite fique guardado em seu coração e que o Espírito Santo de Deus te ajude a compreender e a entender a revelação da palavra. Salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E como salvo, você precisa andar em boas obras. Deus te abençoe.